O Rota Inter TV está de volta e vamos seguir nosso roteiro pela cidade de Felipe Guerra. Seguindo nossa rota, agora a gente está chegando no Sítio Santana, que fica justamente na divisa entre Felipe Guerra e Caraúbas. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história desse casarão que está aqui atrás de mim, que foi utilizado pelo Lampião lá em 1927 para planejar o ataque a Mossoró. O professor Gleice Gene, que é professor de História, morador da cidade, sabe um pouquinho mais que eu, né, sobre isso. E foi na véspera do ataque que ele teve aqui, professor? Isso, 12 de junho de 1927, quando o seu bando se destinava com a intenção de invadir Mossoró. E é uma narrativa que está presente quase que diariamente no nosso dia a dia, porque Sim. pessoas mais antigas que eu já vêm contando essa história há muito tempo e ela vem se perpetuando. E não são narrativas do senso comum, são histórias que estão em livros. Tá documentado mesmo. Documentado, grandes escritores, historiadores que têm propriedade na história do cangaço, citam este casarão como o lugar onde o bando de Lampião chegou, trazendo reféns e fazendo o proprietário também de refém. E aqui eles exigiram comida, se abasteceram e depois seguiram para atacar Mossoró, para levar um pau lá no povo moçoroense, na resistência, né? Que é a história que a gente conhece bem. Exatamente. Lá do Mossoró. E aqui então foi esse espécie de quartel-general então do bando de Lampião, que passou algumas horas aqui. E a gente vê hoje aqui, né, várias casas ao redor, em Santana, mas à época, lá em 1927, isso aqui era uma fazenda, né? Então isso aqui não tinha tantas casas. Acho que essa casa, né, era uma casa de destaque e eles chegaram invadindo. Era a única casa praticamente, existia uma outra ali, mas e era o nome de uma fazenda, a Fazenda Santana. Daí o nome que se conservou hoje como Comunidade de Santana. Entendi. Que tem na sua história essas pegadas de Lampião, com a qual a comunidade muito se identifica. Que tem uma satisfação, um privilégio de sair reproduzindo. Entendi. Uma história que é história, que é verídica, né? Em várias cidades do Nordeste, né, em vários estados, a gente tem justamente essa história do cangaço, né? Tem a rota do cangaço por onde o bando de Lampião passou. A gente sabe que foi uma história de muito sangue, de muita morte, mas está ali registrado, né? Então, seria essa a importância para Felipe Guerra, de guardar essa história, fazer com que o pessoal se identifique, conheça também a própria história nordestina? Todo historiador, ele escreve a história com o seu próprio olhar. Sim. Então, o olhar que a gente tem aqui, da história micro, da história local, é que existe realmente uma necessidade desse resgate histórico. Porque isso é importante para as futuras gerações, para as gerações que vão vir crescer, valorizar a sua história, suas origens, porque um povo que não preserva a sua história, ele está fadado ao esquecimento.